Então, para você não perder nenhuma dessas, fica aqui comigo e já sabe, se gostar desse vídeo, não esquece daquele joinha, porque a gente está tentando bater o máximo de... Não tem nada a ver com o que eu ia falar. Deixa eu concentrar. Joinha pra aumentar os inscritos. O miserável é um gênio! Uma boa. Fala, corredor, corredora, tudo certo com vocês? Quem fala é o Felipe Fagundes. No vídeo de hoje quero te passar o guia completo para você iniciar na corrida de rua. Exato, se você está começando, tem alguma dúvida, esse vídeo aqui é para você. Então fica aqui comigo até o final e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está tentando atingir o máximo de pessoas possível, a gente tem uma meta, atingir 500 inscritos aqui no canal. Se você está chegando, nos ajuda aí a atingir essa meta, beleza? Então vamos pro vídeo. E a primeira dica é que você comece com um objetivo, exato, tem um objetivo, uma meta. Tem alguns estudos mostrando que quando uma pessoa tem uma meta, um objetivo bem claro e específico, faz com que ela se mantenha muito mais focada e dedicada àqueles treinamentos. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou começar porque eu quero simplesmente começar, vou ver o que eu vou achar da corrida de rua. Não é errado, não digo que seja errado, mas a chance de você desistir no meio do caminho, ela é muito maior. Então, coloque uma meta, por exemplo, eu quero aprender a correr meu primeiro quilômetro, ou eu quero conseguir correr 3 quilômetros. Essa é uma meta onde você tem um número específico, uma distância específica, e vamos colocar então uma data. Quando que eu quero atingir esses primeiros 3 km? Eu quero atingir daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, coloque um dia, uma data específica. Isso vai fazer com que você se mantenha muito mais focado naqueles treinamentos, porque assim, muitas vezes vão vir dificuldades, vão vir imprevistos no seu dia a dia, a chance de você ir lá deixar de treinar. Aí perde um dia na semana de treino, perde 2, 3... ficou uma semana sem treinar, depois para retornar aos treinos é muito mais difícil. Então tem uma meta específica para você começar os seus treinos de corrida. O segundo passo é você pegar um planner, um calendário ou alguma planilha, por exemplo no Excel, ou até mesmo algum aplicativo e fazer uma organização, colocando essa meta lá dentro e fazendo uma organização dos seus dias de treino. Exato, é muito importante você ter uma organização de quais os dias da semana que você vai dedicar para ir treinar. Por exemplo, você diz que vai treinar 3 vezes na semana, mas não especificou qual dia da semana você vai fazer esse treino. Aí vai deixando para o dia que der vontade ir lá e treinar. A vontade, eu tenho uma coisa para te dizer, a vontade provavelmente ela nunca venha. Provavelmente você muitas vezes vai ir treinar sem vontade. Por quê? Quando faltar vontade, faltar motivação, o que deve te tirar de casa é a disciplina. É a disciplina de ir lá e estar fazendo, construindo aquela meta que você construiu lá no início. Aquela meta que você colocou antes mesmo de dar seus primeiros passos dentro da corrida. Então por isso, colocar uma meta específica, fazer uma organização vai ser muito importante. Então organize aí, coloque aí para você fazer 2, 3 treinos na semana, colocando, fazer às 7 horas da manhã na segunda, quarta e sexta, ou às 8 horas da noite na terça, quinta e sábado. Não sei, o dia, o horário que você vai colocar é de acordo com a sua agenda, com a sua disponibilidade. Já vou colocando aqui, quebrando um mito. Não existe melhor horário para treinar, e sim aquele melhor horário que existe para você. E a terceira dica é comece de forma simples para mais complexa. Exato. Quando você está começando a correr, muitas vezes você vai se inspirar ou até mesmo acompanhar alguns atletas profissionais ou corredores mais experientes que vão fazer treinos realmente com uma complexidade, com uma dificuldade muito maior. Não tente replicá-los, não tente simplesmente seguir aquela fórmula mágica que eles colocam. Não, o que você deve começar da forma mais simples possível. Ou seja, se você está começando totalmente do zero, te aconselho até mesmo você começar com uma caminhada. Exato, começando com uma breve caminhada, depois na sequência vindo com caminhadas alternadas com corridas de moderada a leve, para que você for introduzindo, começando a prática do exercício aeróbico na sua rotina. Isso vai fazer com que você dê esse primeiro passo, crie essa base inicial e você vai evoluindo na corrida. Se você errar lá no início, lá no princípio, lá no comecinho, você começar com treinos muito pesados, pode ser que você não consiga dar os passos seguintes, que a evolução, a próxima evolução você não consiga dar, porque você vai ter se machucado ou até mesmo se frustrado com a corrida. Então, do simples para o mais complexo. O quarto tópico é relacionado a criar o hábito de fazer exercício, criar o hábito de correr. Se você já tem 30, 40 anos de idade e você nunca fez exercício, provavelmente você não tem esse hábito, esse gosto de fazer exercício. E isso é normal, não tem nada de errado nisso. Agora, o que você precisa entender é que a construção de um hábito, ela leva tempo. Então você precisa ter paciência para construir esse hábito. Por exemplo, se você está começando hoje, dê pelo menos 2 a 3 meses para você dar continuidade e repetição nesses treinos. O primeiro mês, 2 meses, não vai ser aquela alegria, aquela vontade de treinar. Mas se você dar o tempo ao tempo, a construção
construção desse hábito vai ser importante. E isso vai fazer com que após 6, 10 meses de treinamento você tenha muito mais facilidade para ir aos treinos, porque você está construindo, adquirindo aquele hábito de fazer o treino de corrida. Mas o seguinte, não perca essa frequência nos treinos, essa é o mais importante na construção de um hábito. O quinto tópico é: se você tem esse exemplo anterior de 30, 40 anos e não fazia exercício físico, a sua musculatura ela não está forte o suficiente para suportar as demandas, as cargas da corrida. Então, até mesmo um pouco antes de você começar a correr, te aconselho muito fazer um bom fortalecimento. Exato, fortalecer sua musculatura, seus tendões, ligamentos, eles precisam ser fortes o suficiente para suportar o impacto, a carga da corrida. Se somado ainda, se você apresenta, por exemplo, um sobrepeso, você precisa de muito mais força muscular e articular para suportar essa demanda. Então, por isso, fazer um treino de fortalecimento específico para essa corrida é muito importante para essa evolução, para que você consiga evoluir, mas com segurança. E se você ainda não sabe como fortalecer, Felipe, eu não gosto de ir para academia, eu não gosto de fazer fortalecimento na academia porque eu acho que a academia é monótona, não gosto disso, daquilo. A gente, por exemplo, tem um fortalecimento para você fazer em casa. Clicando aqui no link da descrição, você vai ser direcionado para um programa de fortalecimento que a gente direciona um passo a passo para você fortalecer até mesmo na sala da sua casa, para você fortalecer no quintal da sua casa, aonde você quiser fazer. Não precisa de material, não precisa de peso extra. Simplesmente com o que você tem em casa você consegue fortalecer. Então clica no link aqui da descrição e entra lá para o nosso grupo de fortalecimento. E pode ter certeza, fazer um bom fortalecimento vai fazer total diferença na qualidade dos seus treinos e, consequentemente, na segurança da sua musculatura, do seu corpo como um todo. O sexto tópico é a escolha dos materiais. Você não precisa dos melhores, dos mais tops materiais, mas você precisa de bons materiais que vão te assessorar para ter uma boa corrida. Então, um bom tênis de corrida, evitar um tênis casual, por exemplo, um tênis que não tem uma boa capacidade de amortecimento e até mesmo de respirabilidade do tênis. Isso faz com que você tenha maior segurança para os seus treinos. Roupas adequadas, evitar roupas, por exemplo, de algodão, pegar roupas mais leves de dry fit ou até mesmo roupas que são apropriadas com outros tipos de tecidos para a prática de exercício. Isso faz com que você tenha mais qualidade lá na sua prática de corrida, que o excesso, quando você estiver fazendo exercício, você vai começar a suar, a transpirar e aumentar a demanda daquela atividade, ela não vai te trazer nenhum prejuízo para a sua saúde, para o seu corpo como um todo, para a sua pele. Porque muitas vezes uma roupa de algodão ela começa a gerar um certo atrito contra o corpo, podendo assar e muitas vezes gerar algum desconforto na sua corrida. Então, por isso, uma vestimenta adequada vai fazer total diferença nos seus primeiros treinos e isso aos poucos você vai evoluindo, vai fazendo um investimento mais adequado para a sua prática de corrida. O sétimo e último tópico é: tenha um treinador. Exato. Por que ter um treinador? Um treinador vai ser aquela pessoa que vai muitas vezes apertar um pouco mais nos treinos quando deve ser apertado ou então aliviar quando deve ser aliviado. Porque é o seguinte, pensa bem, quando você vai ao médico, muitas vezes você busca com que ele te dê o tratamento para uma determinada dor, para uma determinada doença. E quando você vai até o médico, você quer saber a dosagem desse medicamento, você quer saber o quanto a quantidade, a dose daquele medicamento é adequada para aquele seu problema. E na corrida não é diferente. Você quer correr seus primeiros 10 km, você sabe qual o volume adequado para você correr seus 10 km? Você sabe a intensidade adequada para você fazer um determinado treino, um tiro de 1000, tiro de 800? A diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes é a dose. Exato, então acertar a dosagem certa do seu treinamento é muito importante. Além disso, o treinador vai fazer com que você mantenha-se muito mais persistente, porque você está compartilhando com alguém aquela sua meta. Exato, você está compartilhando com aquela pessoa que está ali organizando os seus treinos, aquela meta que você tanto deseja nos seus treinos. Então isso faz com que você aumente muito mais sua persistência nos treinos. É você construindo um elo muito forte entre o seu treinador e você, que é aquela pessoa que tanto quer evoluir, quer construir saúde e consequentemente atingir suas metas. Então tenha um treinador e crie confiança, acredite no que ele está te passando. Isso faz com que você tenha muito mais resultados no seu treino de corrida. E se você ainda não tem um treinador, aqui no link da descrição também vai ficar para você ter acesso a como ser pró, como ser parte da Pro Elite, ter um de nós como treinadores seu aí para te ajudar nesse passo a passo na construção das suas metas. Então, clica aqui embaixo e não fica fora dessa. Eu te passei agora 7 passos do guia completo para você dar os seus primeiros passos na corrida e não errar em nenhum deles, para fazer com que você tenha mais resultado dentro da corrida de rua. Então, se faltou algum deles aqui, se você acha que tem mais algum que poderia ser adicionado, coloca aqui nos comentários para mim e a gente vai conversando, vai trocando uma ideia. E a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço, até mais, valeu!